Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 3, terça-feira do 18ª semana do Tempo Comum. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. À noite, e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Jesus, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediu que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O medo distorce a realidade e paralisa a pessoa. Que a certeza de que Deus está conosco é que podemos confiar nele, aumentar as nossas forças para enfrentar as tempestades e levarmos adiante a desaventura, travessia da vida. Ou melhor, a desafiadora travessia da vida. Eu sempre gostei muito desse texto. Aqui eu partilharia com vocês 2 pontos. Primeiro, Jesus é Deus. Jesus é nosso Deus. E ele mostra, através deste fenômeno que Mateus relata. Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. A tal ponto dos discípulos depois reconhecerem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Andar sobre as águas é o Filho de Deus, é Deus. Mas tem um outro dado importante, é quando Pedro vai dizer: "Senhor, se és tu, deixe que eu vá ao teu encontro." E Jesus vai dizer: "Vem." Diz e dá a entender o texto que Pedro desceu da barca.
E eu partilharia dizendo, ele não afundou, porque ele tinha, costumo sempre dizer, quando medito esse evangelho, ele tinha um objetivo, que era ir ao encontro de Jesus. E eu até diria, ele estava olhando para Jesus. Por isso ele caminha sobre as águas, indo ao encontro, ele tinha um foco, ir ao encontro de Jesus. Quando ele sente o vento deu medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Eu diria, isto é um pensamento meu, que além do vento ele olhou para baixo. Então ele não tem mais aquele objetivo que é ir ao encontro de Jesus. Ele deu a abertura maior para o medo. E ele começou a afundar. Amados, às vezes pode acontecer conosco também, diante de nossos problemas, diante de nossas dificuldades, de nós olharmos mais para os nossos problemas e dificuldades. E daí nós não conseguimos dar passos. Nós ficamos ali, somente reclamando, dizendo, com tristeza, com dor, com angústia, dizendo, não consigo, não posso. Mas se nós cremos em Jesus e olhamos para Jesus, Jesus é muito maior, porque Ele é nosso Deus. É maior do que nossos problemas. Então, façamos essa experiência de olhar para Jesus. E olhando para Jesus, nós teremos força de enfrentar as tempestades, o vento, as dificuldades, e nós teremos força para caminhar rumo à pátria definitiva, rumo ao céu. Olhe sempre para Jesus. Que Ele, o Senhor, te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.